Formado em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense, ele ingressou no Comitê Paralímpico Brasileiro em 1997 como estagiário de jornalismo. Em 2001, tornou-se secretário-geral da entidade, elegendo-se presidente em 2009, ano em que o Brasil foi escolhido para sediar os Jogos de 2016. Nascido no Rio de Janeiro há 39 anos, é também vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional desde 2013 e integrante do Comitê Olímpico Internacional. Com um trabalho considerado exemplar no campo da gestão esportiva, comandou iniciativas que não só projetaram mundialmente o esporte paralímpico brasileiro, como transformaram em importante ferramenta de inclusão para portadores de deficiência. Para falar, entre outros assuntos, sobre o desempenho do Brasil nos Jogos do Rio e do legado que o evento deixou para o país e o mundo, Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas e pelo nosso canal no YouTube. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Linamara Riso Batistella, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo; Robson Morelli, editor de esportes do jornal O Estado de São Paulo; Tiago Uberreich, repórter da rádio Jovem Pan; Jairo Marques, repórter e colunista do jornal Folha de São Paulo; e Luiz Alexandre Souza Ventura, comandante do blog Vencer Limites, do portal Estadão. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Andrew Parsons, muito obrigado pela aceitação do convite. É uma honra recebê-lo aqui no Roda Viva. Eu vou começar resolvendo uma pendência que envolve a língua portuguesa. Até 2010, você presidia o Comitê Paralímpico Brasileiro. E de lá para cá, você preside o Comitê Paralímpico Brasileiro, que paralímpico é considerado um erro de português pelos nossos especialistas. Por que o nome mudou? Essa foi uma iniciativa do Comitê Paralímpico Internacional, porque em inglês o nome sempre foi International Paralympic Committee, nunca foi Paralympic Committee, por questões comerciais com o próprio Comitê Olímpico Internacional. Então havia um movimento de fazer com que todos os comitês paralímpicos nacionais se adequassem a essa norma internacional, seja em língua portuguesa, espanhola, inglês, e o último de língua portuguesa a ser paraolímpico era o Brasil. Com os Jogos conquistados, o direito de organizar os Jogos em outubro de 2009, nós fomos gentilmente forçados pela nave-mãe, Comitê Paralímpico Internacional, a nos adequarmos a essa norma, porque os Jogos iriam ser Jogos Paralímpicos Rio 2016 de qualquer forma. Então, ter o Comitê Paraolímpico no país dos Jogos Paralímpicos não fazia muito sentido. Perfeito. Linamara, abre a roda. Então, Andrew, prazer estar aqui com vocês e que ótimo a gente estar aqui mais uma vez no Roda Viva. E eu vou começar logo pelo fim. Nós tivemos um desempenho excepcional, 72 medalhas, isso não é trivial. Mas e agora? Quais são os planos para Tóquio 2020? Como é que o comitê se organiza? E qual é o grande legado que esses Jogos vão nos trazer? Bom, o comitê se organiza, obviamente, aprendendo as lições que esses dois ciclos nos deixaram. A gente resolveu, para esse ciclo do Rio 2016, ampliar a base de modalidades. Então, saímos de 7 modalidades medalhadas em Londres para 13 agora no Rio 2016. Então, aproveitamos esse ciclo realmente com mais atenção, com mais visibilidade, com mais apoio, para plantar ali, firmar uma base muito forte para que em Tóquio a gente consiga, aí já com centro de treinamento aqui em São Paulo, já com mais recursos via Lei Agnello Piva conquistados ano passado, ter uma base mais sólida para chegar em Tóquio muito fortes. Então, acho que é assim que a gente começa esse ciclo para Tóquio, né? Temos muitas lições para aprender, né? Muitas das metas que a gente chegou, muitas das metas que a gente não conseguiu alcançar, né? Trazem muitos ensinamentos. E o maior legado, eu acho que é o legado da percepção
da sociedade brasileira em relação às pessoas com deficiência, né? O esporte coloca a deficiência em perspectiva, né? Quem vê o Petrúcio ali sem amputado de braço fazendo o tempo que ele fez, 10,55 nos 100 metros, salta aos olhos a velocidade, a disputa, uma série de outras características. E a deficiência torna-se menos relevante naquele contexto, mas ela está lá. Porque a pior coisa que a gente também pode fazer é ignorar a deficiência, de fingir que ela não existe. Ela está lá, ninguém está fingindo que ela não existe. Mas outras características são ressaltadas. Eu acho que colocar em perspectiva e entender que a deficiência é uma característica do Petrúcio, entre outras várias que ele tem, positivas e outras nem tanto, como qualquer um de nós, é uma grande lição. E o esporte faz isso com quem está assistindo, uma experiência que é de dentro para fora, né? Não precisa explicar e gastar a saliva que eu estou gastando aqui para explicar. Você sente, então muda a sua percepção, e principalmente com as crianças. Eu acho que esse é o grande legado. A gente teve muitas crianças no Parque Olímpico, que se tornou Parque Paralímpico, até porque os dias mais cheios foram durante os Jogos Paralímpicos, e que vão ser os cidadãos do futuro, futuros tomadores de decisão, alguém que não vai ser só o futuro prefeito, governador, presidente da República. É o dono de um negócio, de um restaurante que vai ter uma rampa, um cardápio em braille, de alguém que vai selecionar um profissional para a sua equipe e a deficiência não vai importar, nem negativamente, nem positivamente. Acho que a gente está forjando uma nova geração de pessoas e 2.100.000 delas estiveram presentes nos Jogos. Jairo. Uma questão que sempre vem à tona com os Jogos Paralímpicos evidentemente, é porque a Paralimpíada é separada da Olimpíada, né? Evidentemente, com o sucesso também dos Jogos, as pessoas comentam esse assunto com mais frequência. Queria que você falasse um pouco por que há essa divisão e se há possibilidade, se o Comitê Internacional que você também compõe, de novas adesões inclusivas aí nos Jogos, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, né, que tem sido um movimento bastante grande no Brasil, sobretudo. Bom, vamos lá. Nos sempre perguntam sobre essa questão do modelo. Eu acredito que o modelo atual é o ideal. Eu acredito que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ao mesmo tempo, em conjunto, como uma edição única de Jogos, do ponto de vista logístico é inviável, pela quantidade de pessoas. Você não teria que ter uma vila olímpica paralímpica, você teria que ter uma cidade olímpica paralímpica. Questões de transporte, a utilização das instalações, a adequação a grades de televisão, seria muito difícil. Conceitualmente, eu não acho que sempre que a inclusão necessariamente significa estar junto, mas sim dar a mesma oportunidade. Então, com os Jogos Paralímpicos, no momento separado dos Jogos Olímpicos, a gente consegue ter 4.350 atletas com deficiência. Se os Jogos fossem em conjunto, será que a gente ia ter essa mesma quantidade de atletas com deficiência em 22 modalidades? Ou a gente ia ter muito menos atletas com deficiência que iam sumir, né, dentro de um conjunto de atletas olímpicos? Também perguntam por que não é antes, né? Seria um grande aquecimento, né, um evento teste. A minha resposta é sempre a seguinte, né? Os Jogos Paralímpicos não são evento teste de nada, né? São um evento extremamente importante pelo seu próprio valor, enfim, seja de legado, seja comercial, de esportivo. Além disso, a gente tem que pensar que existe um revezamento da tocha olímpica que normalmente fica 3 meses ou 2 meses no país anfitrião. Então, você teria um revezamento de tocha olímpica, teria uma Paralimpíada no meio depois, a edição dos Jogos Olímpicos. Eu acho que, enfim, o modelo atual é o melhor. Claro que ele pode melhorar. Claro que você pode torná-lo ganhar em sinergias, enfim, como, por exemplo, acho que no Rio mostrou, acho que Londres mostrou também, que os 2 jogos são aspectos muito importantes de um festival, né, que aqui se chamou Rio 2016 e em Londres foi Londres 2012. E quanto à inclusão de novas modalidades, é isso? Isso. Acho que mais do que de novas modalidades, né? são de novos tipos de deficiência, como surdos. Os surdos tiveram... A minha linguagem é do leigo. Então, mas os surdos, por exemplo, tiveram presentes na origem do Comitê Paralímpico Brasileiro e na origem do Comitê Paralímpico Internacional. E eles decidiram trilhar um caminho apartado. Eles têm o seu próprio movimento esportivo, existe o que se chama Deaf Olympics. Paralelo. Então, você tem os Jogos Olímpicos, você tem os Jogos Paralímpicos, você tem a Deaf Olympics, mas sem qualquer relação, né, de cidade-sede, enfim. E a síndrome de Down, eles podem participar. O que acontece com a síndrome de Down é que ele se enquadra na questão da deficiência intelectual dentro da Paralimpíada, mas a síndrome de Down traz consigo algumas características físicas para esses atletas que normalmente, via de regra, afastam eles do alto rendimento. Por isso que é raríssimo você ver
um atleta com síndrome de Down disputando uma Paralimpíada. Mas no nosso calendário nacional você vê dezenas, se não centenas deles. Perfeito. Robson. Presidente, boa noite. Presidente, o senhor ainda vive, o comitê ainda vive basicamente do investimento de dinheiro público, de dinheiro federal. Como é que o senhor conseguiria mudar isso? Como é que o senhor conseguiria, depois desses Jogos do Rio, despertar a atenção do investimento privado? Olha, durante os 7 anos que antecederam os Jogos do Rio, eu usei uma expressão que era o seguinte: existe uma miopia do setor privado em relação ao movimento paralímpico. Eu acho que depois que a gente viu 2.100.000 ingressos vendidos, a forma como o Brasil, não só o Rio de Janeiro, o Brasil abraçou os Jogos Paralímpicos, essa miopia vai se transformar numa cegueira total se um empresário não perceber, se a iniciativa privada não perceber o potencial de comunicação, seja de responsabilidade social, de marketing que existe no movimento paralímpico. Não quer dizer que você tem que patrocinar o Comitê Paralímpico Brasileiro, mas atletas, clubes, confederações, eventos. A parcela do nosso recurso que vem da iniciativa privada, você está coberto de razão, deve ser 98% do nosso recurso é de origem governamental. Maioria federal, mas também aqui no governo do estado de São Paulo e o município do Rio de Janeiro. A gente tem alguns patrocinadores privados e eles estão absolutamente satisfeitos com o retorno que a gente tem dado a eles. O movimento paralímpico tem dado a essas empresas. São quantos os patrocinadores privados? Pode citar o nome. Pode. Hoje nós temos 2. Nós temos a Braskem, que apoia especificamente o paraatletismo. Não por acaso o paraatletismo foi a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil, agora no Rio 2016, e a Nike, que é a fornecedora de material esportivo. O outro patrocinador que a gente tem já de muito tempo, e que é o maior, na verdade, são as loterias Caixa, mas que é de uma origem, enfim, é uma estatal, então tem uma origem pública também o recurso. Perfeito. Mais alguma dúvida? Luiz? Não, na verdade, acho que eu não respondi. Então. O que a gente pode fazer? Como é que o senhor podia sair dessa? Eu acho que a gente precisa, além de ter a vontade do empresário, do executivo das grandes empresas, é basicamente o que a gente tem feito, né? Transformar esses atletas paralímpicos em ídolos, em referências. Quer dizer, você ter hoje alguém como Daniel Dias vestindo a marca da sua empresa, transmitindo os valores da sua empresa, acho que isso não tem preço, é um investimento, enfim, líquido e certo, um retorno líquido e certo. Agora, tem outros atletas, tem outras modalidades, né? O futebol de 5 foi um sucesso absoluto de público lá no Rio. Enfim, você tem outras formas de interagir. E esse aqui é um país com mais de 40 milhões de pessoas com deficiência. Então, é uma forma de se dialogar com uma parcela muito grande da sociedade brasileira. A gente lamenta um pouco que a iniciativa privada ainda não tenha se dado conta disso. Com você. Boa noite, presidente. Boa noite. Eu estive sexta-feira no evento de homenagem a 3 medalhistas paralímpicos em Santos. O Carlos Fahrenberg, o Israel, do tênis de mesa, o Fahrenberg da natação, e o Lauro Xamã do ciclismo. Ficou muito claro ali na discussão que há uma carência no Brasil de iniciativas locais para fomentar o esporte paralímpico. Destacou-se lá, inclusive, que o país não pode ser dependente único e exclusivamente de um comitê federal, que abraça todo mundo, mas que não há iniciativas locais, que você não vai encontrar nas cidades, nos pequenos eventos, os futuros campeões. Na sua avaliação, o que o senhor diz sobre isso e qual é a principal carência, qual é o principal motivo para que essas situações locais ainda não existam? Bom, você teve com 3 medalhistas santistas de prata, né? Muito bacana, uma coincidência muito... O Xamã tem 2, né? O Xamã uma de prata e uma de bronze. Mas a prata e o bronze dele, aliás, 2 estreantes, né? A primeira medalha individual da história do tênis de mesa brasileiro e a primeira medalha do ciclismo paralímpico brasileiro. O brasileiro vai aprendendo a valorizar a medalha de prata e a medalha de bronze. Olha, eu vou lhe contar uma história. Vou responder, mas vou contar uma história. Foram pelo menos 2 atletas ou 3 atletas que, quando eu fui cumprimentar pela medalha de prata ou bronze, quando eu estava dando um abraço, se desculparam. Assim, não, desculpa, eu queria o ouro. Tem sim. E eu lembro que uma delas, eu vou me permitir falar aqui, foi a Alana, do judô, que é uma menina super nova, de 21 anos, que ganhou uma medalha de prata. E se desculpou por isso. Ela não se desculpou, outra se desculpou, mas ela estava tão triste no pódio, com uma cara tão fechada, que eu me senti na obrigação, porque eu fui premiá-la a colocar a medalha, de dizer para ela, né? Coloquei a medalha e o ginásio todo vibrando e batendo palma. Né? E eu falei, Alana,
essas palmas são para você. O Brasil está se orgulhando de você. Eu estou extremamente orgulhoso. Então, você tem que se orgulhar dessa medalha de prata. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que o que falta no Brasil, Luiz, é um pouco mais de uma clara definição de papéis e responsabilidades, né? Como você tem um pouco na educação, de que cada ente governamental, município, estado e governo federal é responsável por um pedaço do desenvolvimento, enfim, do aluno. A gente precisa chegar nisso no Brasil, saber uma definição, o que faz o município, o que faz o estado, qual o papel do governo federal, qual o papel da escola, das universidades, do clube social, da associação de pessoas com deficiência, no nosso caso. Porque a gente tem associações de pessoas com deficiência, que no nosso caso são os clubes, pelo Brasil todo. O que você não tem são iniciativas, muitas vezes, de estado, ou estado, seja município, estado, nas diversas localidades. Um programa de iniciação, de fomento. Então, eu acho que essa clara definição de papéis, eu sei que é algo que o Ministério do Esporte está se debruçando, né, que é algo que está sendo estudado para que a gente possa ter uma política nacional de esporte clara para todo mundo, que cada um saiba qual é o seu papel e nem todo mundo queira simplesmente o altíssimo rendimento. Mas enquanto a gente não tiver isso, vai ser difícil, porque o município, o que ele vai querer fazer? Vai querer, normalmente, via de regra, ele quer pegar aquele atleta muitas vezes já pronto, vestir a camisa do município e dizer: meu município tem uma medalha de ouro na Paralimpíada. Enfim, mas ele pode ter muitas outras se investir na base. Hoje o Comitê Paralímpico ainda faz um papel que vai desde da base, né, com a Paralimpíada Escolar, que normalmente é feita aqui em São Paulo com apoio do governo do Estado de São Paulo, até o mais alto rendimento. E é muito difícil para uma única organização ser responsável por tudo isso, como você falou. Um comitê central, com a sede ali em Brasília, para a gente ter essa capilaridade de chegar lá na base. A gente precisa que os municípios todos invistam. Tiago. Presidente, boa noite. A questão é a seguinte: a Olimpíada foi um sucesso, a Paralimpíada foi um sucesso também, só que antes dos dois eventos é divulgada uma meta. A meta é que o Brasil vai ficar em tal lugar e, no caso das duas, isso não se confirmou. Não é ruim divulgar uma meta pública, porque mesmo sendo um sucesso, quando o Brasil não atinge essas metas, não fica no ar uma frustração? Eu acho que essa é uma das lições que a gente leva da Paralimpíada no Rio aqui. A gente divulgou amplamente que a nossa meta era 7º em Londres, 5º no Rio, por medalhas de ouro. Mas a gente tinha outras metas, enfim, programadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, pelas confederações paralímpicas. E a gente atingiu todas as outras metas, mas essa que a gente deu mais publicidade, a gente realmente não atingiu. Então, são números... A gente aumentou em mais de 65% o número de medalhas. Saímos de 43 para 72. Saímos de 7 modalidades com medalhas para 13. 122 atletas medalhados. Mas exatamente a gente botou o holofote numa meta de medalhas de ouro que a gente acabou não atingindo. Mas por uma série de pontos de vista, essa pode ser sim considerada a melhor participação brasileira na história de Paralimpíada. Então essa sim, a gente discutia inclusive isso hoje no Comitê Paralímpico pela manhã. Acho que você estava lá na reunião e a gente não percebeu que você estava lá. De não, às vezes, não publicizar tanto essas metas. Agora, é difícil pela origem do nosso recurso, né? O nosso recurso é público. Então, é natural que o público queira saber onde a gente quer chegar e a gente tem esse dever de prestar contas, né? Não só prestação de contas de recibos e processo de licitação, mas, enfim, o brasileiro quer saber o que a gente vai fazer com o dinheiro que é de todos nós. Em Tóquio vai ser diferente? Pode ser que seja. Olha, aí o meu mandato termina em março do ano que vem, enfim, vamos ter um novo presidente e aí a gente vai ver se vai anunciar. Eu achei importante em 2009 a gente anunciar as metas, porque a gente tinha um planejamento de longo prazo. Eu achava importante dizer, olha, existe planejamento, existe um controle aqui das metas, dos objetivos, e isso deve ser público, porque público é o nosso recurso. Temos mais 5 minutos, roda aberta. Eu queria continuar com a história do ouro aí. A gente se apresentou muito como uma potência e evidentemente que isso se refletiu de alguma maneira com mais medalhas e tudo mais. Mas no começo dos Jogos você falou que a gente tinha 2 gerações nos representando. Uma geração mais experiente e uma geração nova. Por fim, a geração nova nos trouxe mais ouro e a geração experiente menos do que a gente esperava. E no final dos Jogos, na sua última entrevista coletiva, você falou que a gente precisava de fazer uma renovação. Eu queria saber se nos debates internos, vocês avaliaram que a nossa geração antiga ficou devendo alguma coisa? Não, ficou óbvio que das 2 gerações, né, e eu dizia isso mesmo, esses 4 anos, eu falei, a gente tem uma oportunidade muito boa porque temos 2 gerações muito fortes. E a geração pós-Londres, como a gente chamava,
que acabou tendo mais sucesso em termos de medalhas. Isso é um ótimo sinal. Isso é um sinal de que o sistema que a gente implementou no Comitê Paralímpico ao longo dos últimos anos, ele funciona. A revelação de talentos, a renovação é sempre necessária no esporte. Eu lembro que, depois de Pequim, as pessoas cobravam, alguns veículos nos cobraram renovação. Eu nem era o presidente em Pequim. Sendo que mais, assim, 75% das medalhas de ouro tinham vindo de atletas que competiram nos Jogos pela primeira vez. Naquela época foi a estreia do Brasil, Daniel Dias e tal. Então, a inovação é sempre necessária no esporte. Então, não quer dizer que essa geração de Londres falhou. Pelo contrário, o Daniel Dias se tornou o maior nadador masculino da história da Paralimpíada agora. E ele vem da geração de Londres, vem da geração de Pequim. A renovação é sempre preciso. E a gente precisa renovar também nessas modalidades que acabaram estreando pela primeira vez. Você não pode viver sempre dos mesmos atletas. A era dos multimedalistas na Paralimpíada está com seus dias contados. Você pega a China, você pega Estados Unidos. Estados Unidos talvez a Tatiana McFadden, que é um fenômeno no atletismo, mas todos os países que ficaram à nossa frente, eles tiveram muito poucos multimedalistas. Então, é uma fórmula que já se esgotou, mesmo na natação. Talvez o Daniel Dias seja o último deles. Então, a gente precisa renovar algumas questões de modelo e, enfim, algumas modalidades que a gente precisa aproveitar de forma melhor. No ciclismo, por exemplo, a gente tem mais de 30 e poucas medalhas. Namara faz a última pergunta André, do bloco. E essa questão de surgirem nomes que abraçam um número enorme de medalhas, como aconteceu com os atletas da China, e que não tinham aparecido nos mundiais. Como é que o Comitê Internacional e como é que nós trabalhamos essas ideias? Porque me parece um pouco absurdo você não conhecer o atleta, ele não ter participado de nenhum dos mundiais e, de repente, surge com uma grande revelação, fazendo tempos aí que deixam envergonhado até os olímpicos. Eu vou te falar que isso me aborreceu, me constrangeu e que eu achei um pouco injusto num jogo e numa competição que, afinal das contas, tem o espírito olímpico, né? Não aborreceu só a senhora. Eu acho que você não pode esconder seu atleta durante todo o ciclo e trazê-lo como uma grande novidade só nos Jogos Paralímpicos. Eu acho que tem uma questão ética esportiva aí no meio que precisa ser levada em consideração. E o Comitê Paralímpico Internacional precisa perceber isso. Obviamente, eu sou vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional, já é fruto de debate lá, enfim, internacionalmente, porque é ruim. Porque aí gera uma dúvida de credibilidade, Quer dizer, por que você está escondendo o seu atleta? Que países fazem isso? Todos? A China fez muito. A China e a Ucrânia também, via de escondem mais normalmente. Eles não participam do ciclo como um todo. Então você não tem eles disputando os principais mundiais, enfim. Então você é surpreendido. Então, por exemplo, metas que a gente estipulou, do 5º lugar por medalhas de ouro, a gente contava com algumas medalhas de ouro a mais da natação, que não foram conquistadas exatamente por atletas que não estavam no radar. E aí vem aquela coisa, por que não está no radar? Está escondendo o quê? Está escondendo alguma coisa? Porque surpreendeu, enfim, na Paralimpíada. Não, e você falou, inclusive, da questão do doping, que foi o que me chamou a atenção. Eu ia Como é que falar você isso controla? também. Tem alguma coisa a ver com doping? A gente não sabe, enfim, a gente não pode ficar também acusando e ser leviano de acusar. Mas não parece comum para ninguém, em nenhum movimento esportivo, que você tem atletas que... eu vou citar o exemplo de um atleta ucraniano. O tempo dele nos 100 costas de S10, ou seja, ele compete com o André Brasil, o tempo dele de inscrição na Paralimpíada do Rio 2016 foi 1 minuto e 3. Na eliminatória pela manhã, ele nadou em 58 segundos, na final ele fez em 56 pela noite. Quer dizer, você tira 7 segundos, numa prova de 100 metros, costas, em menos de um ano, isso não faz parte do mundo da natação. Então, quer dizer, quando ele fez o 1 minuto 3, ele não estava nadando tudo que ele podia? Por que isso? Assim, você não dar o seu melhor na pista, na piscina, no tatame, do ponto de vista ético e esportivo, não pode ser entendido como positivo. Então, é algo que o Comitê Internacional, a gente tem que avaliar e criar mecanismos para evitar. Respondida a pergunta, Leandro? Respondida. A gente continua infeliz, mas está respondida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já ao vivo com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons.
Voltamos ao vivo com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons. Andrew, o Brasil é um país considerado hostil a pessoas com deficiência, né? Sobretudo pelos problemas de infraestrutura. E, ao mesmo tempo, figura entre as 10, né, no ranking das 10 maiores potências paralímpicas. Como entender esse paradoxo aparente? Bom, Em outros países isso acontece também? Por exemplo, a China tem alguma situação parecida ou não? Não, existem alguns países, sim, que não são, digamos assim, e o Brasil é um deles, que não é uma potência em inclusão, mas é uma potência paralímpica. E talvez o esporte seja exatamente o veículo que consegue ir avançando em algumas agendas que não são propriamente do esporte, né? Então, quando o Brasil, por exemplo, quando nós conseguimos aqui transmitir pela primeira vez a Paralimpíada em 2004, ao vivo para todo o país, e o Clodoaldo Silva, né, apareceu muito forte, com 6 medalhas de ouro, uma de prata, você começou a ter alguns avanços no sentido de mudar esses paradigmas, né, da pessoa entender a pessoa com deficiência de uma outra forma, que ela também pode ser eficiente em vários aspectos da sua vida. E eu acho que aos poucos a gente tem melhorado. O Brasil é um país que tem melhorado nesse campo da acessibilidade, inclusão no mercado de trabalho, enfim, mas a gente ainda está longe do ideal, né? Acho que, por exemplo, o Rio de Janeiro agora passou por uma transformação no transporte urbano e que contemplou a questão da acessibilidade desde o início, né, nessa questão do transporte. Agora, os jogos têm que ser um catalisador, né? Eles não podem ser um fim. A gente imaginar que, bom, tudo que foi conquistado até agora foi um grande avanço, mas que vai parar agora. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa questão do sucesso esportivo, dos atletas paralímpicos e continuar essa luta, porque é uma luta para melhoria, enfim. Você sabe que o maior desafio que a gente tem na iniciação esportiva do atleta paralímpico hoje no Brasil é fazer ele sair da sua casa e chegar ao local de treinamento, pela questão da falta de acessibilidade no transporte. Então, na iniciação, esse é o maior desafio. Não é um desafio esportivo, é um desafio de garantia de direitos. Presidente, um pouco depois da Paralimpíada, eu li uma entrevista que o senhor falava sobre denúncias de manipulação na classificação funcional de atletas. O que realmente é isso? Por que isso acontece? No esporte paralímpico, você divide os atletas em categorias de acordo com a funcionalidade, ou seja, com o nível de deficiência que cada um desses atletas tem. Em cada modalidade, você tem um sistema diferente. Existe um fenômeno, e o crescimento do esporte paralímpico, ele se tornar mais relevante nos países, enfim, atletas patrocinados, com bolsas, você traz também um lado negativo do esporte. Então, nós temos casos de doping, e tem um fenômeno que é do esporte paralímpico, que em inglês se chama intentional misrepresentation, ou seja, você fingir no momento da classificação funcional ter uma deficiência mais severa do que aquela que você realmente tem. Isso vai te colocar numa categoria em que você levará vantagens sobre outros atletas. É uma espécie de doping. Então, o Comitê Paralímpico Internacional e as federações internacionais lutam contra isso. Existem sistemas, mas aquilo que a gente falou no bloco anterior, quando o atleta não está no radar internacional, ele sofre menos esse tipo de, digamos assim, de fiscalização. Ele passa menos por bancas, ou seja, grupos de classificadores, que são os profissionais que fazem essa aferição. E na Paralimpíada você não tem protesto de outros países, né? O Clodoaldo, quando mudou a classe dele em Pequim, na Paralimpíada você ainda tinha o protesto. Ele sofreu um protesto lá em Pequim e saiu da classe 4 para a classe 5. Ou seja, ele passou a competir numa classe para atletas com um nível menor de deficiência e aí ele se tornou menos competitivo em nível internacional. Quando você some durante o ciclo e só aparece na Paralimpíada, que hoje não permite mais protesto, de certa forma você ludibria o sistema. E consegue aí uma vantagem. Quer dizer, você não pode afirmar que as pessoas estão sumindo do calendário internacional por causa disso, mas é exatamente esse tipo de suspeita que levanta. E a gente precisa defender não só a eficácia do sistema de classificação, mas também a sua transparência. Robson e depois Luiz. Presidente, uma pergunta muito simples que eu não sei a resposta. Como é que um pai leva o seu filho, a sua filha, para praticar o esporte paralímpico? O senhor tem um centro agora, um complexo esportivo, né, aqui em São Paulo. É só chegar lá, bater na porta e receber e fazer um teste? Como é que funciona isso? Normalmente começa através das associações locais de pessoas. Como é que é a formação de um atleta paralímpico? Tá? Aproveitando a pergunta do Rob. A iniciação normalmente é feita em associações de pessoas com deficiência ou até nos centros de reabilitação, você começa a ter o contato com o esporte. O Comitê Paralímpico tem um sistema, como eu falei, que a gente tem desde o desporto escolar, mas a gente
capta esse atleta um pouco mais para frente, né? A iniciação ali ela é feita de forma local. O pai que leva para um clube é como a criança que não tem nenhum tipo de deficiência. O pai leva numa escolinha, o pai leva num clube. A diferença é que no caso da criança com deficiência, você tem essas dificuldades que são o transporte e a própria oferta. O que acontece numa aula de educação física normalmente quando surge uma criança com deficiência? Muitas vezes ela é dispensada da aula. Não, você fica aqui do lado, você não precisa. Mas ela tem o direito de fazer. Então, por exemplo, o Comitê Paralímpico tem um programa em que ele faz parcerias com municípios e com estados para capacitar os professores de educação física das redes municipal e estadual de ensino a receber a criança e o adolescente com deficiência na aula de educação física. Porque muitas vezes a formação daquele profissional não foi a mais completa. E ele tem um receio, como envolver uma criança cega com as outras crianças, como envolver uma criança com paralisia cerebral. Então, quando a gente ensina o profissional de educação física, e de formas assim, um pouco criativas, inusitadas, quer dizer, se tem uma criança cega, vamos vendar todos. E eles jogam goalball, que é uma modalidade paralímpica específica, e aí você vai trabalhar conceitos de educação física que você trabalharia com as crianças, mas também esse outro aspecto, que é se colocar no papel do outro, que é o que falta, né? Hoje o mundo, essa intolerância tão grande que a gente tem, enfim, de diversas origens, é um pouco falta de compreender a visão do outro. E as crianças percebem a dificuldade daquela criança cega e começam a admirá-la. Falam, pô, mas é difícil jogar isso aqui sem enxergar. Então você começa primeiro a incluir, a permitir que a criança com deficiência faça atividade física. Depois você inclui ela num grupo. Porque quantas vezes você não teve isso na aula de educação física? Futebol, né? Aquele que tem um pouco mais de peso é o último a ser escolhido. Então, é preciso criar formas para que isso acabe, que você inclua todo mundo na aula de educação física. O alto rendimento é outra coisa, mas a prática esportiva na escola é fundamental para todo mundo. Respondida? Respondeu. Luiz Alexandre, com você. Presidente, a gente está falando aqui do Brasil ser um país hostil para as pessoas com deficiência. Durante a Paralimpíada, o público compareceu em massa. A gente teve até o dia com maior presença de público em toda a história da Arena Olímpica, foi durante a Paralimpíada. Mas eu senti falta de pessoas com deficiência na plateia, no público. No primeiro dia do Engenhão, quando o atleta brasileiro ganhou a medalha de ouro no salto em distância, eu sentei na pontinha e havia ao meu lado o espaço específico para cadeirantes. Eu não vi nenhum cadeirante no Engenhão naquele dia. E eu não vi quase nenhum cadeirante passeando pela Vila Olímpica ou passeando até pelas instalações das arenas. Onde estavam as pessoas? Por que as pessoas com deficiência não foram aos Jogos? Ou eu não vi essas pessoas e vi errado? Olha, eu confio mais na segunda opção, porque logo, por exemplo, no Parque Olímpico, no momento da compra dos ingressos, a gente já sabia de antemão que o número de cadeirantes, por exemplo, em relação aos Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, ia ser multiplicado por 3. A gente ia ter 3 vezes mais cadeirantes assistindo as competições durante a Paralimpíada do que na Olimpíada. E haviam serviços específicos, né, de mobilidade, o Parque Olímpico é muito grande, então, desde a chegada no BRT até o transporte para o parque e do parque para as diversas instalações. E tinham áreas específicas para cadeirantes, né? Eu por acaso, vi essa prova quando o Ricardo ganhou a medalha de ouro no primeiro dia de competição, exatamente numa área que era destinada aos cadeirantes. Eu estava, inclusive, conversando com uma atleta australiana cadeirante e eu estava na área de acompanhante do cadeirante com essa atleta australiana, que é uma lenda, enfim, do esporte. Eu estava tietando, confesso, um pouco. Mas elas tinham muita pessoa com deficiência assistindo. Algumas áreas, principalmente para os cadeirantes, são específicas, então talvez... faltou um pouco mais de interação, de mesclar um pouco, mas são as dificuldades dessas arenas, né? Essas arenas têm essa dificuldade. O Engenhão, por exemplo, é uma arena muito difícil, muito complicada, do ponto de vista de acessibilidade vertical, se eu puder chamar dessa forma. Então, tem áreas que ficam em áreas específicas do estádio. Mas elas estavam. Eu vi muita criança com deficiência e muito público de cadeirante. Só mais um detalhezinho. Ainda falando desse dia do Engenhão, houve um aglomerado de pessoas logo que nós chegamos na ala oeste, que é exatamente em frente à competição de salto em distância, porque havia vendido pouco ingresso para aquele dia. E então eles juntaram. Isso acabou se tornando uma coisa positiva, porque as pessoas se juntaram, você sentou do lado de pessoas que você não conhecia e todo mundo torceu. E aquela medalha de ouro foi comemorada como final de Copa do Mundo.
Eu percebi ali, e eu queria saber se o senhor também percebeu de forma geral, o início de uma mudança de mentalidade a respeito da percepção da pessoa com deficiência a partir do que eles viram os atletas fazendo. O Ricardo pulou 6,52. Quantas pessoas conseguem pular 6,52 a distância? E havia, num primeiro momento, as pessoas discutiam, os atletas são cegos, eles não, como é que ele faz e tal. Mas logo depois as pessoas começaram a esquecer disso e começaram a prestar atenção única e exclusivamente na força dessas pessoas. O senhor começa a verificar essa mudança de mentalidade a partir dos Jogos? Sem dúvida nenhuma. E esse é o poder transformador que os Jogos Paralímpicos têm. Normalmente é isso, começa com essa questão da deficiência, será que ele é cego mesmo? Como é que ele faz? É o guia que bate palma e ele sabe onde saltar? Eu lembro as primeiras transmissões de Jogos Paralímpicos para o Brasil, que foi em Atenas 2004, ao vivo, que você tinha ali... Por que aquele nadador chinês que não tem os dois braços nada com o nosso brasileiro que não tem um braço, mas tem a outra perna? Mas no segundo, terceiro dia, e você testemunhou ao longo de uma prova, o foco muda. E é por isso que o esporte é tão importante nessa mudança de percepção. Porque ali você viu o Ricardo saltar mais de 6 metros, cego total. Quer dizer, a cegueira não implica só no salto ali na prova, é no treinamento, enfim, em todo o desenvolvimento do Ricardo até se tornar um atleta, até, enfim, praticar a modalidade dele e conseguir saltar mais de 6 metros, mais de 6,50 metros. Então as pessoas começam a entender isso, mas isso não é verbalizado, é a sua experiência ali. Então sim, eu acho que sim, as pessoas quando estão lá e testemunham esses feitos é muito poderoso. Ver pela TV é uma coisa muito importante, mas quando você tem as pessoas ali, por isso que a gente comemora tanto esse fato dos 2 milhões e 100 mil ingressos vendidos, que foram 2 milhões e 100 mil pessoas, claro que algumas eram as mesmas, que foram em dias repetidos, mas que viram e que testemunharam uma transformação ali, e por isso que é tão fundamental. Lina Amara. Andrew, eu queria voltar um pouco ao tema do recrutamento e do encontro dos nossos talentos esportivos, porque certamente temos, né, um país com 200 milhões de habitantes, 45 milhões de pessoas com deficiência, nós temos que ter muitos medalhistas. Os clubes são hoje os principais responsáveis pelos atletas olímpicos, não são as escolas. Eu concordo com você que nós temos que trabalhar a questão da qualidade de vida, da perspectiva da atividade física, o tempo todo. E certamente a gente só vai construir esse hábito se nós trabalharmos a criança e o adolescente. A gente pode começar a fazer exercício mais tarde, mas a aderência é sempre muito mais baixa. Agora, o atleta de alto rendimento, na nossa história, ele nasceu nos clubes. Ele começou a treinar, ele virou um talento, e aí ele passa para uma federação e vai em busca das medalhas que todos nós Provavelmente queremos. seria um campeão em qualquer país. Seria um campeão em qualquer país. E talvez aqui ele tenha que superar algumas barreiras adicionais. Isso. Qual o trabalho que o Comitê Paralímpico Brasileiro faz para trazer para os clubes essa mesma dimensão? Porque nós podemos circular por vários clubes do nível do Pinheiros, que tem uma porção de atletas olímpicos, e podemos circular por clubes de menos destaque nessa área. A gente não vê nem atividade voltada para o nosso atleta, para o atleta com deficiência, e nem um esforço para transformar aqueles que estão lá em grandes atletas. A gente conhece um exemplo, o André Brasil, que está no Pinheiros. Mas a gente precisava entender melhor qual é o link que se faz entre o comitê. Porque a Confederação Brasileira de Clubes, como o Comitê Paralímpico Brasileiro, tem recursos para investir nessa área, recursos não desprezíveis. Como é que esse dinheiro é tratado? Como é que a gente pode agregar valor para garantir que a gente tenha talentos sendo descobertos e sendo treinados em todos os clubes que já fazem isso com os olímpicos? Essa é uma excelente pergunta. E é algo que a gente vem trabalhando com a CBC ao longo dos últimos anos. A CBC conquistou há alguns anos o direito de receber recursos públicos para o que é chamado formação de atletas. Então, não é ali o atleta de altíssimo rendimento ainda, ou na categoria adulto. E, da mesma forma que a Legnello Piva, 15% desse recurso tem que ser investido no esporte paralímpico. Então, eles criaram alguns editais, algumas formas. Eu participei de muitos congressos e eventos deles falando sobre o esporte paralímpico, tentando estimular, e a gente vê uma discreta mudança. Então, alguns clubes... e a CBC foi criativa, então ela estimula
Quem tem projetos paralímpicos também consegue um pouco mais de recursos no Olímpico. Então, eles fizeram algumas ações bastante criativas e a gente vê algumas mudanças, né? Quer dizer, o próprio Pinheiros, que tem a natação, mas também tem esgrima em cadeira de rodas agora, tem o remo. A gente vê iniciativas em clubes da Bahia, a gente vê iniciativas em clubes aqui de São Paulo, o Espéria, com um trabalho muito interessante de colocar várias modalidades paralímpicas. Agora, é um processo, né? Se a gente pensar que esses atletas foram... porque é uma das coisas que quando eu estou nessas apresentações, eu falo, né? O objetivo não é só você descobrir atletas paralímpicos para brilhar em Paralimpíada. Certamente, no seu clube, você tem muitos sócios lá que adorariam fazer alguma atividade física se lá tivesse, né? Com um profissional que sabe orientar e tal. Então, é um processo de conscientização que leva tempo, mas que é preciso fazer. E é preciso que esses clubes também... se o esporte paralímpico for o chamariz para isso, excelente, porque a gente vai estar atendendo dois objetivos, o alto rendimento e o direito que aquele sócio, ou com deficiência, ou com terceira idade, e a terceira idade acaba trazendo uma limitação física, ele possa estar incluído também. Então, mas essa transmissão de conhecimento que a gente tem feito junto à CBC. Mas para a terceira idade, todos os clubes têm muitos programas. Todos os clubes têm muitos programas. Digo que assim, você pode incluir a pessoa com deficiência, às vezes, em programas também voltados para a terceira idade, alguns que têm uma deficiência semelhante ou nível de funcionalidade semelhante, não para atletas, mas para o sócio que tem algum tipo de deficiência, que às vezes se sente pouco à vontade em estar disputando ou interagindo em uma atividade física orientada com aqueles da sua mesma idade. São formas de você iniciar, trazer essas pessoas que ficam dentro da sua casa ou que só vão para o clube para ficar na sede social, né, jogando baralho ou alguma coisa assim, que enfim, é ótimo, mas eles têm o direito da atividade física e os benefícios da atividade física também. Quer dizer, para uma pessoa de terceira idade ou com deficiência, fazer atividade física não é para virar atleta. Né? Eu, quando corro de manhã lá, onde eu moro em Brasília, ninguém olha para mim e fala, aquele rapaz vai para a Olimpíada. Mas é para manter a minha saúde, né? Enfim, faço com a minha mulher, então é para ter qualidade de vida. Então, eu acho que nos clubes a gente precisa ter o trabalho que para nós é importante do atleta com deficiência, né? Como é feito com os atletas que não têm deficiência, mas também envolver os sócios que têm algum tipo de deficiência e que não têm aspiração de alto rendimento para que eles também possam fazer atividade física. Jairo. Mas é um processo longo e de convencimento. Para ficar no assunto de recursos, né, e recursos importantes, a partir do ano que vem, o comitê vai gerir aí a todo vapor o Centro Paralímpico aqui de São Paulo, que é uma obra internacionalmente reconhecida pela qualidade, mas foi uma obra houve um investimento bastante importante ali, da ordem de milhões de reais. Eu queria saber como é a estratégia do comitê para não fazer essa obra virar um elefante branco, para que isso seja realmente um motivador de novos atletas ou para intensificar a qualidade dos nossos atletas. Acho importante explicar primeiro. O comitê hoje tem uma permissão de uso, então ele está administrando esse centro até maio do ano que vem. De agora até maio vai ser feito um edital pelo governo do Estado de São Paulo, em que diversas entidades, enfim, outras entidades também vão pleitear a organização e nós também vamos pleitear a organização, a administração, e obviamente o CPB também vai pleitear a administração. Posso falar pelo CPB. Não há hipótese desse centro virar um elefante branco. Primeiro, porque o CPB tem os recursos para fazer frente à administração de um centro como esse. Só no ano de 2016, nós alocamos 30 milhões de reais do orçamento próprio do CPB via Lei Agnello Piva para não só administrar, não só manutenção do centro, mas para a utilização do centro. É um ano difícil esse, que é o ano de começo, implementação. O CPB é o maior interessado, enfim, em nossas confederações. Quando eu falo CPB, é o Comitê Paralímpico, as confederações, o clube, é o Movimento Paralímpico Brasileiro, que tem o interesse de que aquela instalação esteja em todas as suas instalações esportivas ou na parte de acomodação, alimentação, enfim, de produção científica, enfim, que aquilo esteja absolutamente com a manutenção em dia e no topo, assim, no que há de mais moderno, sofisticado de tecnologia. Então, e com os recursos. Então, o nosso próprio movimento vai fazer com que a gente jamais possa ter uma piscina em que a água não esteja sendo tratada adequadamente, em que a academia tenha aparelhos que não tenham a manutenção correta, ou que não estejam aparelhos novos, em que a parte de ciência esportiva não tenha o que há de mais moderno em tecnologia. Então, mas a ideia é receber competições lá ou somente um espaço de treinamento? Não, a ideia é receber competições. A gente já recebeu competições lá, os circuitos
loterias caixa de atletismo, natação e halterofilismo. Então, foi até um dia bacana, porque o governador nos visitou, né? Enfim, deixa eu ver aqui, né, porque realmente foram cerca de 300 milhões de reais, né, vindo do governo do estado e do governo federal, num terreno que é do governo do estado de São Paulo. E a gente pôde levá-lo para ver competição de atletismo, de natação, um treino do judô, um treino da bocha e uma competição de halterofilismo. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, já tivemos competições, agora para a Olimpíada Escolar, que em final de novembro vai ser lá. A gente já tem uma competição internacional marcada para lá, que é em março do ano que vem, que é o Pan-Americano Juvenil. Então, vão ser mais de 1.000 atletas adolescentes e jovens das Américas como um todo, em 12 modalidades. Então, assim, é um centro de treinamento, mas também é um centro que pode receber eventos, né? Ele foi projetado com essa ideia de receber eventos esportivos, seja de eventos internacionais, nacionais, regionais e, obviamente, eventos que sejam no interesse dos governos, enfim, do governo federal, do governo do estado de São Paulo, enfim. Ele tem espaço lá para uma série de atividades, né? Um centro muito grande e que pode atender desde a base até o mais alto rendimento. Mas o foco dele é o alto rendimento. Robson. Presidente, eu ia fazer uma outra pergunta, mas vou pegar uma carona. O senhor pode garantir, então, para a gente aqui hoje que não acabou no Rio de Janeiro? Porque a percepção que a gente tem nas ruas, falando com as pessoas, é que o esporte olímpico e paralímpico acabou no Rio de Janeiro. Agora vai ser um ciclo esquecido, com menor investimento, e a gente não vai ver mais o que a gente viu no Rio de Janeiro. O senhor pode garantir para a gente que na Paralimpíada isso não é verdade, a percepção é errada? Posso lhe garantir, porque nós nos planejamos durante esses 7 anos, entre 2009 e 2016. A gente planejou dentro do CPB que a gente tinha que sair com 2 legados fundamentais desse ciclo. Um era um centro de treinamento, porque todos os nossos principais adversários o têm. Seja um centro como esse, que é um específico paralímpico, multimodalidades, ou vários centros compartilhados com, enfim, modelo que seja, a gente tinha que sair com um centro de treinamento e a gente saiu com esse centro de treinamento através dessas parcerias. E com o aumento da arrecadação do Movimento Paralímpico Brasileiro, via Comitê Paralímpico Brasileiro. Inicialmente a gente achou que ia vir da iniciativa privada, né? Indo ali ao encontro da sua pergunta anterior, e que a gente percebeu que esse não era o caminho. Então a gente aproveitou que no Congresso Nacional estava se debatendo, voltou-se a debater o que já foi chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, acabou sendo batizado de Lei Brasileira da Inclusão, e nós interagimos com o Congresso Nacional, né, na Câmara e no Senado, e a gente conseguiu incluir nessa lei um dispositivo que falava sobre o esporte e que aumentava o valor da Lei Agnello Piva que vem para o Comitê Paralímpico Brasileiro. 0,3%? 0,3% era, antigamente, da arrecadação e passou a ser 1% da arrecadação. Então, em ideia de valor, saiu de 38, 39 milhões de reais ano para cerca de 130 milhões de reais ano. Então, talvez o CPB seja a única organização esportiva do Brasil hoje que não tenha preocupação com 2017 em diante. Porque esse recurso aumentou durante esse ciclo e é uma lei. Até que se modifique a lei, esse recurso ele vem de uma forma permanente. E foi esse recurso, com outro percentual, que a partir de 2001 permitiu que o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro planejasse a curto, médio e longo prazo e a gente tivesse esses resultados melhorando pouco a pouco até a gente chegar aqui em 2016 com 72 medalhas. Então, a gente tem os recursos, tem esse centro de treinamento agora e a gente tem gerações de atletas muito fortes e atletas e esse sistema, né? Mais importante do que isso, que a gente conseguiu implementar um sistema que provoca essa renovação constante. Então, a gente teve uma geração muito forte agora, outros atletas surgirão por conta desse sistema e a gente tem recursos e centro de treinamento para suportá-los. Então, do ponto de vista do movimento paralímpico, eu posso lhe garantir que não acaba no Rio. Teremos agora outro breve intervalo. Voltamos já já, ao vivo, com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Andrew, pelo que vimos até agora, a formação de um atleta paralímpico no Brasil é ainda mais complicada que a formação de um atleta olímpico. No entanto,
o Brasil é uma potência paralímpica e não é uma potência olímpica. Como é que você explica isso? Bom, a gente fala daquilo que a gente lida, que é um movimento paralímpico, né? As questões, enfim, que dizem respeito ao movimento olímpico, a gente respeita, a gente tem uma grande interação com o movimento olímpico, mas acho que os dois movimentos sofrem de um mal comum, que é um pouco a falta de um modelo no Brasil, de uma política bastante bem Não há uma política esportiva no Brasil. Eu acho que está se começando agora a discutir, né? A gente já teve algumas iniciativas, a gente tem ótimas iniciativas que vêm, por exemplo, do Ministério do Esporte, mas a gente precisa de uma política nacional, exatamente uma definição clara de quem faz o quê. Qual que é o modelo? O modelo é centrado no clube? O modelo é na escola? Eu acho que no Brasil ainda existe a educação ainda não enxerga o papel do esporte com clareza dentro do processo de educação. Então, o esporte ele é um grande veículo de formação de caráter, de transmissão de valores, de cidadania. Quer dizer, você não pode achar que a aula de educação física é um momento de diversão, né? É um segundo recreio onde as crianças vão jogar futebol, vôlei, enfim, basquete ou quer que eles queiram fazer. Não. E pode acabar, hein? Pode acabar a aula de educação física, né? Pode acabar para o ensino médio, né? Enfim. A obrigatoriedade. A obrigatoriedade. Já estão voltando atrás, parece. Que bom, porque, enfim, na aula de educação física você forma ali, o momento do esporte, você tem valores ali que você forma caráter, você forma gente, você consegue transmitir valores como coleguismo, como liderança, como respeito à regra, como meta, como sacrifício, quer dizer, uma série de valores importantes que não são só utilizados no esporte, né? Você tem o modelo americano, como a gente defende, né, que é o modelo que tem a escola, que tem o high school, o esporte universitário muito forte. E quantos executivos bem-sucedidos de empresas você não vê que foram atletas na sua juventude? Não quer dizer que eles tenham que ir para os Jogos Olímpicos, não quer dizer que eles tenham que ir para os Jogos Paralímpicos, mas você usar o esporte é muito, como ferramenta de educação no Brasil, ele é muito subestimado. Enquanto a gente continuar achando que ele é simplesmente um segundo recreio, ele não vai ter um papel relevante na educação e na escola. Ô, presidente, eu não sei se... Abre. Pois não. Pois ali na Mara. Eu não sei se essa realidade no Brasil já mudou, mas a gente sempre soube que o atleta paralímpico no Brasil era um atleta mais velho de idade, né? E por isso ele tem uma primeira profissão. Ele é um dentista, ele é um médico, um jornalista, enfim. Quando que o atleta vai poder sobreviver apenas do esporte, no caso do paralímpico? Essa realidade mudou. Essa realidade mudou. Hoje você tem atletas cada vez mais jovens no Brasil, quer dizer, você pega esse exemplo do Petrúcio, que tem 19 anos de idade. Você pega a Alana, que eu citei aqui antes, tem 21 anos de idade. Muitos desses atletas, ou a grande maioria, pelo menos os atletas do alto rendimento e de modalidades individuais, eles vivem só do esporte, seja ainda por questões de bolsas vindas do governo federal, de governos estaduais e municipais, que tem esse tipo de programa, ou de patrocínios específicos. A gente ainda tem que avançar, às vezes, nas modalidades coletivas, mesmo no alto rendimento. Então, as meninas do voleibol agora sentado brasileiro que conquistaram uma medalha de bronze, é difícil, pela natureza da modalidade, que elas tenham patrocínios individuais, cada uma é de um clube, enfim. Então, a gente ainda tem que percorrer nesse caminho. Mas atletas que estão buscando índices paralímpicos, enfim, via de regra, já vivem só do esporte. Obviamente que você não vai comparar salários deles com salários de jogadores de futebol dos principais clubes do Brasil, mas já é hoje uma realidade diferente do que era alguns anos atrás e a média de idade tem baixado muito. Hoje o nosso desafio é formar o que a gente chama de o pós-carreira desses atletas. Na verdade, um pouco contrário dessa lógica. É o que ele vai fazer quando se aposentar. E estão se aposentando cada vez mais cedo. Dinamara. Andrew, nós temos diferentes estratégias para fazer a detecção de talentos e quanto mais cedo, melhor. A Confederação Brasileira de Tênis, recentemente, fez um acordo com a Rede Lucy Montoro, capacitou os professores de educação física da rede, capacitou os profissionais da área da fisioterapia, terapia ocupacional, para detectar aqueles que teriam entusiasmo em fazer tênis de mesa. Não apenas fez isso, mas também montou o espaço necessário, a mesa, e ensinou como que a gente faria essa translação da reabilitação para a atividade esportiva. Isso já rendeu alguns talentos, algumas iniciações esportivas, e quem sabe até 2020 a gente tenha mais atletas. Essa estratégia, o Hospital das Clínicas há muito tempo tem uma associação que mantém o basquete em cadeira de rodas.
e certamente isso instiga o paciente a olhar para além da sua deficiência, ajuda no processo de recuperação. Essa estratégia, que é usada em muitos centros de reabilitação, não poderia ser mais apoiada pelo Comitê Paralímpico, no sentido de que cada federação buscasse uma linha ou de reabilitação ou de associação de pessoas com deficiência para estimular esse trabalho e que pudesse trazer atletas cada vez mais jovens, mais preparados, mas também para mudar a percepção da própria pessoa com deficiência no seu processo de reabilitação. Porque é importante você olhar para o esporte como uma alternativa de manutenção da sua condição funcional. Isso tem implicações na neurociência, no controle motor, na neuroplasticidade. Quer dizer, seria o ganha-ganha. Ganha na reabilitação e ganha no esporte. O comitê tem um trabalho nessa direção, ele estimula as confederações a executarem esse papel, enfim. Como é que você vê essa estratégia? Eu penso que esse é o próximo passo, secretária. A gente precisa se aproximar mais das nossas confederações também dos centros de reabilitação. Exatamente nessa relação ganha-ganha, de a gente despertar o quanto antes, seja nas crianças ou jovens que estão nesse centro de reabilitação ou nos acidentados, nas pessoas que acabaram de, enfim, sofrer o seu acidente ou, enfim, de adquirir a sua deficiência. E estão no momento, né, é um momento muito duro na vida de qualquer pessoa que não pode ser subestimado. Então, precisa do approach correto, precisa de uma dinâmica em que você não mostre que você está caçando futuros atletas, mas que o esporte pode ser um componente importante na vida daquela pessoa que se acidentou há pouco tempo. Eu acho que esse é o próximo passo. A gente investiu muito na questão do esporte escolar, a gente investiu muito na questão dos clubes. Eu acho que o próximo passo é investir mais nos centros de reabilitação. Os Estados Unidos fazem isso muito bem com o programa militar que eles têm. Mas é uma população diferente, né? Você está lidando ali com ex-militares, pessoas que praticavam muita atividade física já antes, que o esporte, de alguma forma, ou atividade física, pelo menos, já era parte da realidade daquelas pessoas. E o militar tem ele é treinado com questão de disciplina, com questão de metas, eles têm uma mentalidade já um pouco bastante apropriada para o esporte. Se você pegar o exemplo do Bradley Snyder, que é um nadador cego dos Estados Unidos, que é um ex-combatente, exatamente um ano depois dele perder a visão num combate no Oriente Médio, ele ganhou uma medalha de ouro em Londres, na natação. É difícil você ter um acidentado, alguém que perdeu a visão ou que, enfim, adquiriu uma deficiência, ter uma recuperação tão rápida, não tendo digamos assim, essa mentalidade militar. E no Brasil a gente não tem com o tamanho que tem nos Estados Unidos, né? A gente não é um país que está em combate, graças a Deus, com ninguém. Temos guerra, graças a Deus. Ainda bem. Mas nos centros de reabilitação, sim, porque se a gente não está em guerras com outros países, a gente tem uma guerra aqui que é o trânsito, que produz milhares de amputados e de cadeirantes por ano no Brasil. Então, acho que o próximo passo do CPB é, sim, essa aproximação com os centros de reabilitação, principalmente com grandes redes de centros de reabilitação que existem no país e que fazem um ótimo trabalho. O Daniel Dias, por exemplo, saiu da ACD, saiu de um grande centro de reabilitação desse. Eu tenho apenas 5 minutos para tentar completar a roda. Vamos lá. Vamos tentar. Jairo. Um rápido balaio de perguntas. Para fechar uma ideia que você abriu e ficou no vácuo aí o final, que eu queria saber, bom, e o que a gente vai fazer com esses atletas que estão se aposentando, né? E o esporte paralímpico deu para muitos deles uma condição de vida bastante importante, né? A gente tem relatos aí de jogadores de bocha que eram vendedores de salgadinho na rua, esses exemplos eles se multiplicam, né? E agora, com a aposentadoria de alguns deles, o que se imagina, né, com a dificuldade que a gente tem para a colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? E uma segunda questão rápida uma das grandes críticas das pessoas foi em relação às transmissões dos jogos, né? Embora a gente tenha 2 milhões de pessoas nas arenas, pouco as pessoas viram nas TVs abertas e também sobrou críticas para a mídia. Faltou crença nos nossos atletas? Bom, vamos lá por partes. A sua primeira pergunta me dá uma oportunidade muito boa, Jairo, de... meu mandato está terminando, eu saio em março do ano que vem e eu tinha há um ano atrás eu escrevi no meu caderninho as 5 metas que eu queria cumprir até o final do mandato. Lógico, Rio 2016, uma série de coisas, mas uma é muito especial, que é um programa de transição de carreira. Essa ideia surgiu quando eu assisti pela TV os heróis do tricampeonato de futebol brasileiro, 58, 62 e 70,
tendo que recorrer a uma lei federal para ganharem uma bolsa para subsistir até o final das suas vidas. Quer dizer, eu fiquei pensando, o que vai ser dos atletas paralímpicos de 2004, de 2000, de 2008? E nós criamos um programa que é um programa de educação. Esses atletas são avaliados, atletas que disputaram Paralimpíadas pelo Brasil, são avaliados por 2 multinacionais de RH, a ADECO e a LHH, que são especialistas em transição de carreira, para ver a vocação desse atleta. Então, ele vai ser um empreendedor, ele vai ser um funcionário de uma empresa, em qual área? A gente não necessariamente precisa ser no esporte. E aí, em cima dessa vocação, a gente vai criar um caminho de educação com parceiros. Então, tem universidades, cursos de idioma, cursos profissionalizantes, grandes empresas que têm cursos para a formação de profissionais, de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Então, você vai fazer um caminho de desenvolvimento para esse atleta, de educação, enquanto ele ainda está na carreira esportiva dele, para que ele enfrente aquele que talvez seja o momento mais difícil da carreira de qualquer atleta, que é o dia que ele para. E que, se ele não souber o que ele vai fazer, ele pode entrar num processo muito difícil até ele se encontrar. Então, você pode ter ex-atleta paralímpico que vai se formar técnico da sua modalidade, pode, mas você pode ter advogado, dentista, jornalista, empreendedor, um cara que vai abrir o seu próprio negócio. Então, esse é um programa, já tem atleta que está estudando nesse programa. Clodoaldo Silva é um atleta que já está estudando nesse programa. Antônio Delfino, que foi um daqueles que entrou com a tocha na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, já está estudando também. Alguns estão no processo exatamente de avaliação da vocação, já é um programa que está funcionando. E é um programa que nos dá muito orgulho, porque dificilmente, a gente nunca viu no mundo um programa que ao mesmo tempo é tão simples, mas que oferece tanta oportunidade pós-carreira para o atleta. E de graça, o atleta não gasta 1 centavo, ele pode sair falando um idioma, com uma graduação e até mesmo uma pós-graduação. Então, isso é muito importante. Jairo fez uma segunda pergunta, depois disso eu vou ter de fazer um intervalo. Vamos lá, segunda pergunta, se faltou crença nos atletas paralímpicos. Acho que a gente está num momento de evolução, Jairo. Acho que a cobertura da Paralimpíada vem aumentando edição a edição. É claro que a gente queria ter a maior quantidade possível de horas de transmissão. Que a gente teve muito na TV aberta, a gente teve aqui a TV Brasil, a gente teve a Cultura, a gente teve a Globo um pouco menos que as outras duas, a gente teve a Sport TV mas a demanda está aí, eu acho que isso foi importante, né? O Sport TV abriu um segundo canal, por exemplo, para ir transmitir mais conteúdo da Paralimpíada. Então, é necessário também a demanda, né? As redes de televisão abertas são essencialmente, enfim, baseadas na sua audiência, na demanda, enfim. Eu acho que a gente está exatamente num processo de melhoria, de que as pessoas agora querem ver Paralimpíada. Quem vibrou, uma dessas 2 milhões e 100 pessoas que torceu, vibrou, se emocionou, vão querer ver mais Paralimpíada na TV. O esporte que é fora futebol, isso é uma coisa importante. Às vezes a gente fala, o esporte está sempre na TV, em vários canais. Se você tirar aquilo que é futebol, você vê que o esporte no Brasil ainda tem uma limitação muito grande, seja olímpico ou paralímpico. Está melhorando? Tá. Mas a gente ainda é um país que vive uma monocultura esportiva. E não é nada contra o futebol. Quem me conhece sabe que eu sou um grande torcedor de futebol, sabe até o clube que eu torço. Mas ainda é uma monocultura e a gente precisa quebrar. E eu acho que os Jogos do Rio 2016 foram uma oportunidade boa para isso. Para a gente começar a falar mais de esporte paralímpico, para a gente falar também de outras modalidades do mundo olímpico que não são tão conhecidas. Vamos para outro breve intervalo e voltamos já ao vivo para o 4º e último bloco da entrevista com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons. Voltamos ao vivo para o 4º e último bloco da entrevista com Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Andrew, em julho, o Tribunal de Contas da União aprovou a realização de uma auditoria no Comitê Paralímpico Brasileiro. O que aconteceu? Bom, o TCU, rotineiramente, desde 2001, ele audita as contas do Comitê Paralímpico Brasileiro.
Nesse relatório, eles fizeram alguns apontamentos em que eles acharam por bem sugerir aos ministros fazerem uma tomada de contas especial. O que nos deixa, enfim, o que incomoda é porque coisas ali seriam... faltou a pergunta, se é uma unidade de auditoria, eles têm que fazer pergunta, por que você fez isso, por que fez aquilo? Então, eu vou citar um exemplo muito simples. Isso. Todo mundo sabe que a minha esposa, ela é diretora não remunerada da Confederação Brasileira de Hipismo. Então, em determinada viagem, todos os boarding pass indicavam que todo mundo tinha viajado de econômica e ela de classe executiva. Faltou a pergunta, por que isso aconteceu? Porque a resposta era muito simples, ela fez um upgrade usando milhas no balcão. Só que isso não foi, essa pergunta ao não ser feita, você induz um ministro a um erro, exara um acórdão em que torna público uma situação dessas, uma situação absolutamente simples de ser explicada. Vai para a imprensa e o dirigente esportivo é visto como beneficiando o seu parente. Por isso que aqui é uma chance para você esclarecer esse tipo de equipe. Eu acho esse tipo de coisa, por exemplo, falaram sobre viagens que eu teria feito e que não havia interesse público. Parte do meu trabalho como presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro é representar a instituição em eventos do Comitê Paralímpico Internacional. E eu fui nesses eventos. Então, dizem que não se observa o interesse público. Bom, enfim, o interesse público é a gente falar dos Jogos Rio 2016, era fazer, por exemplo, nas viagens, era para Tóquio com o Comitê Organizador de Tóquio. Então, é transmitir conhecimento, é fazer a interface com o comitê que vai organizar os próximos Jogos Paralímpicos. Eu acho que isso é interesse público. E falaram assim, mas você levou a sua esposa. Existe uma praxe no esporte internacional em que alguns desses eventos você leva o que eles chamam de accompanying person, ou que, via de regra, é o seu cônjuge. Então, existe até no guia de credenciamento de qualquer edição de Jogos Olímpicos e Paralímpicos exatamente essa categoria. Então, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro se credencia nessa categoria e você tem a sua acompanhante. No meu caso, eu levei em 2 viagens minha esposa. Resumindo, não há irregularidades apuradas. Na nossa visão, não há irregularidade, porque nós temos um regulamento de diárias e passagens que é fielmente cópia do utilizado pelo Poder Público Federal, inclusive com os mesmos valores de diárias. Então, não há diferença do que quando um secretário nacional viaja. Acima de um certo limite de horas, determinados membros do Comitê Paralímpico Brasileiro, os membros eleitos, têm direito a viajar em classe executiva, como o governo federal também o faz a partir de determinado nível. E isso foi questionado dessa vez. Então, assim, nos surpreende, nos incomoda, enfim, a gente entende que é um momento que o Brasil vive de exigir mais transparência, isso está tudo no nosso site. O que nos incomoda é que algo que ainda é investigação seja colocado em relatório como conclusão, seja exarado um acórdão e falte essa pergunta, porque eu acho que tem que ser investigado, tem que ser transparente, mas pergunte, por que fez isso? Antes da pergunta, isso vira um acórdão, isso se torna público ainda dentro de uma investigação. Perfeito. Mas o diário o senhor Lembrando, Jairo, minutinho, lembrando que esse bloco tem 15 minutos apenas, Rob, sobra a roda. O Augusto me furou essa pergunta, eu ia fazer. Tá bom. Eu gostei muito da resposta que o senhor deu, eu vou ler. Houve um equívoco, na época passou despercebido. Quando o TCU nos informou, vimos o erro. A verba está em processo de devolução. Isso, não, isso foi a uma diária. boa resposta da diária, mas que vale para tudo o que aconteceu na Paralimpíada. Mas não é todas as prestações de contas, né? Assim, essa resposta do senhor, mas não é isso que eu vou perguntar para o senhor, não, que o Augusto já perguntou. Eu vou perguntar, o senhor deixa o cargo em março, qual é o legado que o senhor deixa do cargo? Quanto o senhor deixa em caixa? Qual que é o tamanho do comitê que o senhor deixa na mão para o seu sucessor? Para onde aponta essa sucessão? E se o senhor quer ser o presidente do Comitê Internacional? Bom, vamos por partes. Só explicando esse negócio da diária, que isso apontaram que minha esposa, numa dessas viagens, foram 2, teria recebido diárias indevidas. Realmente houve um equívoco, porque o comitê organizador do evento pagou a minha hospedagem. Então, eu recebi o que a gente chama de meia diária. Nossa área técnica do CPB não se deu conta de que, obviamente, eu ia estar hospedado junto com a minha esposa. Então, pagou diária cheia para ela, que a gente chama, e meia diária para mim. É um erro que passou despercebido, porque, sinceramente, eu não perguntei para minha esposa quanto entrou na sua conta, nem ela para mim. Quando o TCU apontou, está em processo de devolução, aliás, já foi devolvido. Então,
quando há erro, não há problema, a gente assume, errou, devolveu, isso não tem o menor problema. Vamos lá, legado, qual é o legado que eu deixo? Eu acho que eu deixo um comitê paralímpico que, quando eu recebi do meu antecessor, o meu orçamento era de 22 milhões de reais. Eu deixo para o meu sucessor... Ano, 22 milhões? 22 milhões de reais por ano. E eu vou deixar um comitê paralímpico que tem um orçamento de 170 a 180 milhões de reais por ano. Então, é um comitê muito mais estruturado do ponto de vista financeiro, que tem um sistema que já funciona. A gente brinca que o nosso sistema, a gente chama ele de teia de aranha, porque a representação gráfica dele, com todos os seus programas e projetos entrelaçados, criando lógica de desenvolvimento de atleta, forma exatamente essa teia de aranha e que funciona. Então, a gente tem, por exemplo, um Petrúcio que foi descoberto numa Paralimpíada Escolar, um Alan Fonteles que ganhou do Pistorius em Londres também foi descoberto em Paralimpíada Escolar. A gente tem esse próximo passo, como bem falou a secretária Helena Mara, que é de aproximar um pouco mais do centro de reabilitação. Mas a gente consegue levar os atletas, a partir do momento que eles entram no nosso sistema, até o mais alto rendimento. Então, acho que eu deixo um comitê paralímpico com muito mais recursos, com muito mais condição, com esse centro de treinamento e com um funcionamento, uma lógica de planejamento em cima de programas e projetos que funciona e que é exemplo, na minha visão, de funcionamento de organização esportiva. Temos 6 minutos, Luiz Alexandre. Vou mudar de assunto. O senhor não falou da... Eu ainda não sou candidato a presidente do Comitê Paralímpico Internacional. O ainda já diz tudo. Nós sabemos que a tecnologia assistiva é fundamental para o atleta paralímpico, principalmente cadeira de roda, prótese. E nós sabemos também que tem atleta que treina com equipamento muito precário. Existe até um projeto no Brasil, que é de 2 associações, da Apex e da Abimo, de fortalecer o mercado interno de tecnologia assistiva, especificamente na área da saúde, mas para fortalecer esse mercado, para exportar tecnologia assistiva. Qual que é a sua avaliação sobre o mercado brasileiro de tecnologia assistiva? Quais são os principais problemas desse mercado? Eu acho que muitas vezes o problema é o próprio financiamento desse mercado. Quer dizer, para você ter uma indústria que traga a inovação, você precisa ter a demanda e você precisa ter, enfim, comprador. Então, é preciso criar... A pessoa com deficiência ainda um grande número de pessoas com deficiência ainda está nas camadas mais enfim, humildes da sociedade. A gente precisa criar linhas de financiamento, eu acho, para que eles possam consumir esses produtos. A partir do aumento dessa demanda, a gente possa fazer com que essas empresas busquem a inovação e a gente possa desenvolver também uma tecnologia nacional de tecnologia assistiva para que, por exemplo, no campo do esporte, a gente não tenha que ficar comprando cadeira de roda de competição dos Estados Unidos, que é o que a gente tem que fazer se a gente quiser ser minimamente competitivo numa edição de Jogos Paralímpicos. Então, é uma cadeia toda que precisa funcionar, não adianta a gente atacar só um dos pontos. Então, precisa desenvolver produto, mas precisa ter demanda, e para ter demanda, as pessoas precisam ter poder de compra exatamente desses produtos. Por favor, Luiz Alexandre. Só para finalizar, um movimento parecido com o que acontece no mercado automotivo, por exemplo, das isenções de impostos para que as pessoas com deficiência consigam comprar o carro com algum tipo de desconto. Aplicar esse tipo de prática no mercado da tecnologia assistiva daria uma força a esse mercado? Na minha avaliação, sim. Eu não sou um especialista exatamente nesse tipo, né, no assunto da tecnologia assistiva, né, mas eu acho que sim. Acho que você precisa, nesse primeiro momento, você fortalecer a demanda para que a gente possa investir em inovação e que a gente tenha esses produtos chegando a preços acessíveis. Presidente, o senhor falou da lei Agnello-Piva com o percentual de 1%. Isso é possível se ampliar ou há um limite? Não tem mais jeito? Eu acho que já foi um grande aumento. Eu acho que nesse momento a gente aumentou ano passado. Eu acho que também o sistema de loterias precisa se manter atrativo para que as pessoas continuem apostando. É importante lembrar que, se não me engano, entre 47% e 48% de toda a arrecadação das loterias do Brasil tem fim social, seja no esporte, seja para o FIES, seja, enfim, fundo penitenciário. Tem uma série de utilizações e é por isso que as loterias são, enfim, são legalizadas no Brasil, porque você tem um fim social de grande parte do recurso que é arrecadado. Então, não dá para você aumentar desenfreadamente o dinheiro que vai para o esporte com origem das loterias, sob o risco de você torná-la menos atrativa para o apostador, porque, por exemplo, no caso da Lei Agnello-Piva, esse dinheiro sai do prêmio. Então, tudo bem, se você ganhou 10 milhões de reais, você tirar um pouquinho a mais do seu prêmio, talvez você não perceba tanto. Mas também para que o negócio, né, as loterias caixas são uma empresa que precisa, enfim, gerar uma operação enorme e que financiam todo um sistema dos lotéricos no país como um todo.
Então, a gente tem que ter um cuidado também para não achar que a loteria é um pote sem fundo de recursos. Dinamarca. André, você fez uma campanha fantástica dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. Tudo que você falou e mais a grande visibilidade que você deu para o esporte e para as questões que envolvem a inclusão das pessoas com deficiência. Encerrado esse teu período, você vai ter tempo para se dedicar, como vice-presidente que você já é, e você já se dedica bastante, ao Comitê Internacional. O que você pretende fazer no Comitê Internacional que possa ter um reflexo direto na melhor qualidade dos jogos, na forma como os jogos são realizados, mas, acima de tudo, que tenha um grande efeito no Brasil? A gente assume as entidades internacionais com o foco também de melhorar as coisas no país da gente. E aqui eu deixo mais uma pergunta dentro dessa. Como vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional, você vai mexer nesse sistema de classificação que me incomoda muito, que não está baseado em pesquisa, que não tem uma base científica? Temos 2 minutos, André. Vamos lá. Sim, a classificação é um dos desafios principais de quem assumir a presidência do Comitê Paralímpico Internacional. É preciso profissionalizá-la, é preciso que você tenha um approach estandarizado, ou seja, um mesmo approach no mundo inteiro. Se você vai classificar um atleta de natação na África do Sul, no Canadá, na China, no Brasil, você tem que ser a mesma forma de tratamento, de interpretação da classificação e mais. Os classificadores precisam ser responsáveis. Hoje eles são voluntários e você tem um aspecto tão importante do movimento paralímpico na mão de voluntários que não podem ser responsabilizados, é temeroso. Então, é preciso profissionalizar essa profissão no segmento internacional. A minha visão, né, para o Comitê Paralímpico Internacional é que a gente tem que abraçar outras regiões do mundo. Você tem um potencial enorme em África, América Latina, absolutamente inexplorado. Tem países, falando países, governos, que não descobriram o esporte paralímpico ainda. Então, é terrível você ver países que são potências esportivas olímpicas que mandam 1 ou 2 atletas na Paralimpíada. Então, a gente precisa... O esporte paralímpico não pode virar um clube de 20 países de elite. O Brasil hoje, graças a Deus, é um deles. Graças a Deus, é muito trabalho de muita gente. Mas é preciso você democratizar um pouco, você tornar o esporte paralímpico mais acessível e um pouco esse sistema que eu mencionei que a gente criou no país de desenvolver atletas, a gente precisa exportar isso para o internacional para desenvolver exatamente os comitês paralímpicos nacionais, que hoje são muito amadores na sua grande maioria dos países em desenvolvimento, tem comitês paralímpicos muito amadores. A gente precisa ajudar o crescimento e convencer os governos, interagir com os governos dos países para que a gente possa tornar o esporte paralímpico reconhecido. Tem muito país em que o esporte paralímpico não faz parte do orçamento, seja do governo federal daquele país, e países em que existe o Ministério do Esporte. Então, eu acho que crescendo o movimento paralímpico no mundo, eu vou estar beneficiando indiretamente o Brasil, porque ser um país de destaque num movimento muito fraco não é o objetivo do Brasil. Jairo, temos 1 minuto e meio para pergunta e resposta. Presidente, rápido também. O que vai ser o Japão, presidente, 2020? O que a gente deve assistir no Japão? Vamos ver robozinhos, o que vai ser de bacana? O Japão vai ser um show de tecnologia, né? Eu venho acompanhando desde a comissão de avaliação. Eles estão investindo pesado. Se você prestou atenção naqueles 8 minutos que eles têm na cerimônia de encerramento de ambos os jogos, a mensagem de inovação e tecnologia muito forte, captação de imagens em 8K, quer dizer, vai ser um espetáculo. E eu acho que vão ser jogos tecnicamente brilhantes. As instalações são lindíssimas, estão aproveitando o legado dos jogos de 64, né, olímpicos e paralímpicos, então acho que vão ser jogos racionais, os jogos precisam ser racionais. Nenhum país do mundo aguenta mais uma gastança desenfreada em jogos, então acho que o Rio deixou esse legado também. A gente não gastou nem perto de edições anteriores. Acho que o Japão vai seguir, apesar de ter uma economia numa situação melhor que a nossa economia hoje, mas sem deixar de lado essa questão da tecnologia. Eu acho que o que a gente pode exportar para eles, Jairo, seria a alegria das 2.100.000 pessoas, e essa foi uma pergunta deles. Foi muito engraçado. O Comitê Tóquio 2020 nos perguntou assim, como é que vocês fizeram para trazer 2 milhões de pessoas que vibram o tempo todo, que interagem, que participam? A gente brincou com eles e disse o seguinte, olha, essa é uma consultoria muito cara, né? Demora mais de 500 anos para formar o povo brasileiro, então a gente vai ter que exportar essa tecnologia. Mas eles vão ser jogos espetaculares. E é um novo mercado, uma nova fronteira. A Ásia é uma região em que a gente precisa desenvolver mais o esporte paralímpico. Óbvio, a gente tem as potências grandes, Japão, Coreia, China, mas tem um continente inteiro ali que a gente precisa atingir ainda de uma forma mais efetiva. Infelizmente, o nosso tempo acabou.
Eu agradeço a participação da Linamara Riso Batistella, do Robson Morelli, do Tiago Uberreich, do Jairo Marques, do Luiz Alexandre Souza Ventura e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Andrew Parsons. Andrew, muito obrigado por esta entrevista. Eu acho que todos nós, todos os espectadores ficaram conhecendo muito melhor esse mundo singular, onde você se move aí com tanta habilidade. Parabéns. Obrigado, Augusto. Pelos Jogos do Rio, pelos Jogos Paralímpicos. E vamos para Tóquio. Né? Rumo a Tóquio. Eu vou estar um pouco de longe, mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai trazer grandes resultados de lá. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.